Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no texto que nós lemos na liturgia, Provérbios, capítulo de número 9. Vamos continuar a exposição de Provérbios e do capítulo de número 9. Nós estamos na segunda parte, a parte final dessas duas porções que descrevem as duas sabedorias falando aqui, os dois convites sendo expressos. Essa é a segunda mensagem do convite da loucura e a oitava mensagem do capítulo 9 de Provérbios e a mensagem número 88 em todo Provérbios. Vamos ler a partir do versículo 13 do capítulo 9, como nós lemos. A loucura mulher apaixonada é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira, para dizer aos que passam, e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. E os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Vamos ao Senhor em oração. Nosso Senhor e Deus, damos graças ao Senhor, Pai, pelo benefício de sermos alvos da Tua voz graciosa, poderosa, perscrutadora. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que ao mesmo tempo que sejamos impactados pelas maravilhas e a grandeza da Tua voz, que penetra lá no íntimo do nosso ser, sejamos constrangidos ao Senhor, ó Deus. Sejamos assaltados com a percepção, o discernimento do nosso coração, das nossas vaidades, das nossas apreciações, das nossas vulnerabilidades. Sejamos impactados pelo Teu poder, ó Deus, compartilhado conosco para resistir às vaidades da carne, às tentações da carne, às armadilhas desse mundo. Sejamos constrangidos pelo Teu amor que nos alcança, apesar das nossas estutícias, da rigidez do nosso coração, das nossas racionalizações que tornam belo o que é feio, tornam bom o que é mal. Ajuda-nos, ó Deus, que o Senhor seja recepcionado nosso coração, ó Deus, de forma privilegiada. Alcança-nos irresistivelmente, ó Deus. Vence as nossas resistências, derruba as muralhas da nossa mente, do nosso coração. Toma-nos, toma nossa mente completamente para Ti, ó Deus. Encanta-nos com o poder da Tua voz, com as maravilhas da Tua palavra, Deus. Sejamos convictos de que quem fala não é o homem, mas é o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, rogamos a Ti. Amém. Você consegue identificar quantos convites da loucura você recebeu durante essa semana que passou? Você consegue identificar quantos você recebeu? Você é capaz de perceber quais foram os convites da loucura que você aceitou? Você aceitou algum desses convites? Você consegue identificar quais foram eles? Qual desses convites acessou o seu coração? Qual desses convites foi mais agradável ao seu coração? Qual desses convites foram mais harmônicos com os anseios, com os desejos, com as motivações do seu coração? Responder essas perguntas, meus irmãos, é muito importante porque
só há luta se houver sinceridade. Sem sinceridade não há luta, sem sinceridade não há combate. Então, é muito importante ser sincero nesse quesito aqui, nessas perguntas, nessas considerações, porque nós sabemos que nós temos alguns desejos que quando nós compartilhamos com a loucura, com essa mulher apaixonada, com essa mulher atordoada, negá-los não faz com que eles não existam. Nós sabemos que nós temos. Nós sabemos que, em alguma medida, aquilo que ela oferece para a gente, nós também reputamos como bom e agradável. Em alguma medida, nós sabemos disso. Nós não podemos nos enganar, porque quando nós nos enganamos quanto a isso, nós acreditamos que já terminamos a carreira, terminamos a corrida. A obra do Senhor Jesus Cristo já está completamente consumada em nós, nós já somos perfeitos. Então, não é isso que é requerido de nós. O Senhor não tem essa expectativa a nosso respeito. Nós queremos imputar isso, nós queremos transmitir essa ideia, mas o fato é que o Senhor não tem essa expectativa a nosso respeito. A igreja também não deve ter essa expectativa. O nosso cônjuge não deve ter, os nossos pais, os nossos filhos. Nós não devemos ter essas expectativas em relação ao outro. Às vezes pode parecer que nós temos essa expectativa. Nós recebemos muitas exortações, nós falamos muito da grandeza daquilo que é esperado de nós, obviamente, da luta, da mortificação, da santificação. Nós falamos com muita contundência de como os filhos devem ser criados, de como a esposa deve se portar, de como o marido deve se portar, de como os irmãos devem se portar na casa de Deus. Nós falamos muito sobre isso. Nós colocamos um nível muito elevado. Isso é verdade. Então, pode parecer que é requerido de nós perfeição. A verdade é que é, mas não aqui ainda, né? A perfeição será operada não por nós, os nossos passos nunca nos levarão à perfeição. A perfeição vai ser operada pelo Senhor da perfeição, aquele que é perfeito, quando ele vier em glória, né? Até lá nós viveremos em corrupção, e se o Senhor tirar de nós o fôlego de vida, nós ainda experimentaremos, ou pelo menos um aspecto da gente, que é o aspecto material, será atingido pela nítida corrupção quando os bichos comerem o nosso corpo debaixo da terra, visivelmente como uma expressão real do que o pecado pode causar em nós. Mas o fato é que não é esperar de nós perfeição. Mas ao mesmo tempo que não é esperar de nós perfeição, também nós não esperamos apatia, nós não esperamos ociosidade, nós não esperamos preguiça, nós não esperamos negligência, nós não esperamos passividade. E isso sim, não é esperado de nós. Talvez nós levantamos algumas desculpas para nos defender quanto à nossa apatia, negligência, ociosidade, preguiça e passividade. As desculpas que nós levantamos é justamente essa. É esperado perfeição de nós, é esperado que nós sejamos completamente santos, completamente imaculados. O fato é que quando nós levantamos essas desculpas, isso só realça ainda mais que nós gostamos do convite da loucura. Nós gostamos, nós realmente nos agradamos. Nós não percebemos isso, mas existem alguns ao nosso redor que percebem isso, como eu estou falando para vocês agora. Porque nós os defendemos. Cada prato desse banquete nós defendemos, porque nós gostamos. Nós usamos os seus recursos, nós nos alegramos com as suas festividades, nós sorrimos diante daquilo que nós apreciamos, que é colocado para nós. Então, o fato é que nós precisamos entender isso. Nós recebemos muitos convites, talvez não tantos da sabedoria, é uma iguaria mesmo, no sentido de ser raro, é raro mesmo. E cada vez que a gente vê o avanço da perversidade nesse mundo, mais a gente vê a raridade do convite da sabedoria. Muitas coisas não cooperam para a gente ouvir o convite da sabedoria. Agora, o convite da loucura, nós vemos em abundância. Talvez você não consiga identificar muito. E esse vai ser o nosso desafio, né? Identificar quantos convites você receberam.
Quantos convites nós recebemos da loucura durante esse dia, durante essa semana? Se nós somos capazes de perceber quais deles foram aceitos. Nós aceitamos e nem percebemos. E qual deles, embora não tenham sido aceitos, qual deles tocou o nosso coração mesmo? Olha, aquilo dali me agradou. Eu confesso que me encantou. Eu senti algo que me alertou para o perigo. O tema da nossa série tem sido esse: sabedoria que guarda o coração, compreendendo que o coração é a fonte da direção da nossa vida. Nós protegemos o coração, nós protegemos a nossa eternidade, nós protegemos a nossa alma, nós protegemos o nosso espírito, nós guardamos a nossa família, nós preservamos a igreja do Senhor. Quem tem a posse no nosso coração conduz a nossa vida. Esse é o entendimento bíblico das Sagradas Escrituras. Richard Baxter, escrevendo o livro justamente sobre a eternidade, o descanso eterno dos santos, ele diz que o coração voltado para o céu será uma das evidências mais inquestionáveis de sua sinceridade e uma clara descoberta da verdadeira obra da graça salvífica em sua alma. Então, recapitulando, trazendo os 2 pontos principais, ou os 3, que nós temos seguido como estrutura, existem 2 convites para 2 banquetes sendo feitos em Provérbios capítulo 9. O banquete, o convite e o banquete da sabedoria, Provérbios 9, 1 a 12, e o convite e o banquete da loucura, que é uma mulher louca e apaixonada, atordoada, do versículo 13 ao versículo 18. E o ponto é justamente esse, conforme Tiago fala, capítulo 1, a partir do versículo 13. Os apetites do nosso coração determinarão qual desses convites nós aceitaremos. Então, o ponto é justamente esse. Nós sabemos que temos apetites no nosso coração. E eles são caídos. Obviamente, com a obra do Espírito Santo em nós, na conversão, nós temos apetites pela eternidade. Mas não é a completude dos nossos apetites. Os nossos apetites ainda contemplam apetites terrenos, caídos desse mundo mal. Então nós precisamos identificá-los. Negligenciá-los seria tolice, seria sabotagem, seria loucura, seria estupidez, seria entregar as armas, baixar as guardas quando nós deveríamos levantar. Então nós sabemos que temos apetite. Talvez nós não gostamos de compartilhar, talvez nós temos vergonha de compartilhar, talvez nós temos tanta vergonha e tanta raiva dele que nós julgamos que eles não existem para nós mesmos, porque talvez assim nós nos sintamos melhores. Mas a verdade é que nós estaremos perdendo muito com isso. Nós temos esses apetites, eles têm poder sobre nós, tanto que nos faz escondê-los. Mas identificá-los é importante. Outra pergunta: o quanto cada um desses banquetes oferecidos tem sua apreciação? O quanto você aprecia o banquete da sabedoria? O quanto você aprecia o banquete da loucura? E aqui, novamente, é muito importante compreender a sinceridade envolvida, requerida nessa resposta, para que haja justamente luta, combate. Lembra lá, ignorância não é o mesmo que inocência, não é? O fato de nós julgarmos ignorantes não quer dizer que nós somos inocentes. Nós somos negligentes, nós somos tolos, nós somos passivos demais, nós somos desatentos, irresponsáveis, lerdos demais, mas não inocente. Só nasceu um inocente desse lado da eternidade. E ele voltou para o Pai. Esses convites, eles chegam até nós, portanto, através de um caminho. Agora, por exemplo, você está pavimentando ou não o seu coração para que esse convite, para que um desses convites chegue. Por exemplo, você pode agora estar pavimentando o caminho para a loucura à medida que eu falo e você questiona aquilo que eu falo, à medida que você não ouve como deveria ouvir, à medida que você negligencia a atenção, não dedicando ao Senhor a atenção do seu coração. Então você pode estar pavimentando o caminho para a loucura. Ou você pode estar pavimentando o caminho para sabedoria, à medida que você ouve e você é confrontado com isso e você é questionado e você é desafiado. Talvez você nem saiba como mortificar aquilo que
atrai a loucura. Talvez você já tentou lutar de várias formas e a verdade é que você não sabe. E talvez você vai lidar com esse pecado a vida toda, mas não em passividade, não em negligência, mas em combate, em luta. Thomas Watson disse, portanto, um coração santo é o jardim onde Deus planta a flor do seu amor. Nós estamos refletindo sobre o convite da loucura, que é essa mulher apaixonada, concupiscente. Existe uma liturgia de sedução aqui, como nós observamos. Caso contrário, nós seríamos assaltados pela maldade que é oferecido a nós. Então nós somos seduzidos lentamente. Nós somos conquistados, ou existe uma tentativa de conquista aqui. Quem oferece o banquete é a loucura, como nós vimos na pregação passada, no versículo 13, e no sermão de hoje nós veremos a cerimônia do convite da loucura, e nós teremos ainda mais 3 pontos para ver nas sermões seguintes. O foco da nossa exposição é observar, na verdade, o foco é expor as inclinações do nosso coração. É justamente esse o foco das nossas reflexões. Expor, para que nós... É como se nós fizéssemos um raio-x no nosso coração, das nossas necessidades, nossos anseios, como se nós abríssemos o coração e colocássemos em cima da mesa para ver quais são todas as suas inclinações, para que nós observássemos, para que nós possamos observar as nossas vulnerabilidades, que nós também temos, não é, irmãos? Se nós temos pontos de contato, se nós temos apetites, nós somos vulneráveis, em alguma medida. Alguns mais em uma área, outros em outras, mas nós precisamos identificar essas vulnerabilidades, considerando que essas vulnerabilidades significam portas abertas ou portas destrancadas do nosso coração, ou talvez nem porta tenha em alguns compartimentos, para que a loucura simplesmente adentre a esses recônditos, como se fossem pequenas salas de controle, sabe? Do nosso coração. Imagine nosso coração com várias salas de controle, várias salas de comando. Então, não existe uma sala de comando central que controla tudo. Alguns têm salas de comando que controlam os bens materiais, o dinheiro, os prazeres sexuais, o entretenimento. São várias salinhas de comando. E aí, se desprotegidas, a loucura entra e toma aquilo dali. E toma o controle daquilo dali. Então, o ponto é justamente esse. As vulnerabilidades significam portas que não estão trancadas, portas que estão abertas, portas que estão entreabertas. Você só precisa identificar isso. O quanto a loucura precisa desprender de força para adentrar no seu coração. O quanto esse convite tem acesso, quanto o pecado tem acesso, o quanto as investidas do mundo têm acesso para conquistar e tomar o seu coração. Quando nós observamos Provérbios capítulo 9, nós vemos que existe aqui 2 cerimônias. O objetivo é claro, né? Conquistar o nosso coração. Provérbios 9, de 1 a 4, nós vemos essa cerimônia da sabedoria. É uma cerimônia encantadora. Nós somos absurdamente honrados pela sabedoria. A grandeza da honra que nós recebemos pela sabedoria está justamente no fato de perceber a grandeza daquele que oferece a sabedoria. Imagine aquela cerimônia que o Senhor Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos. Os seus discípulos tinham não a profundidade, o Espírito ainda não estava fazendo a completude da obra que ele haveria de fazer, mas eles têm a noção de quem é Jesus. Eles deixaram tudo para seguir o Senhor Jesus, famílias, profissões, bens, eles deixaram e seguiram o Senhor Jesus. Eles foram reputados como loucos, obviamente, irmãos. Eles deixaram simplesmente uma vida para seguir um revolucionário, que era assim que era visto o Senhor Jesus, um revolucionário. Outros já haviam aparecido e outros apareceram depois, julgando-se o Messias, o rei, como cumpridores da profecia. Então imagine que esses que deixaram o Senhor Jesus, as suas famílias, os seus bens, a vida comum, os seus trabalhos, eles eram reputados como loucos, alienados. Não é assim, né? Hoje, não é não? Você é virgem?
Virgem? Que é isso? Como é que pode? Virgem? A essa altura do campeonato? Você não assiste esses filmes, essas séries? Não? Essas roupas você... Não? Mulher! Não é assim? Por que você não vai para aquele trabalho? Por que você não aceita aquele emprego? E aquela faculdade? Porque aquele concurso, por que você não faz? O modus operandi de Satanás é o mesmo, independente da época. Os recursos são outros, os objetivos são os mesmos, mas sempre os mesmos. Satanás é muito tolo nesse quesito, a sabedoria não está com ele, não é? Mas o fato é que a grandeza daquele que oferece a cerimônia mostra a grandeza da cerimônia e como nós somos honrados. Talvez a gente não percebe isso com a grandeza que tem. Por exemplo, você está na presença de Deus agora. Existe uma cerimônia para você aqui. Toda a liturgia foi feita como uma cerimônia para o seu encantamento. Você pode estar cansado, sonolento, você pode estar fadigado, você pode achar isso muito chato. Porque os apetites da sua carne são outros. Você gosta de barulho, você gosta de emoção, você gosta que toque as suas afeições de formas variadas. E talvez você não perceba isso porque você já foi muito maculado por esse mundo, pela liturgia da imoralidade, do entretenimento desse mundo. Então talvez você não perceba isso. Quando a gente pega alguns contrastes desse mundo, a gente percebe a grandeza do que acontece. Eu fico impressionado, por exemplo, com o fato de que quando vem alguma estrela da música fazer alguma apresentação, seja internacional ou não, no local onde moramos ou próximo dela, nós vemos pessoas passando dias na fila, guardando o local para ter acesso. Quando uma dessas pessoas são selecionadas para adentrar o camarim dessas estrelas, essas pessoas desmaiam, elas ficam encantadas, fazem de tudo para registrar aquilo ali, choram, abraçam, não existe pudor. Tamanho é o encantamento da honra recebida de abraçar aquele que era tão idolatrado, de abraçar aquela que era tão idolatrada, alguém que era tão distante, nunca poderia ser imaginado que os dois estariam ali a menos de 1 metro quadrado, às vezes até menos mesmo. E quando a gente percebe que um desses astros simplesmente chegou até você, conversou com você, abraçou você, compartilhou um local com você, quando a gente percebe isso, a gente percebe que aquele camarim para aquelas pessoas é o melhor e maior castelo das suas vidas. Não existe honraria maior. Se essa pessoa ganha algum apetrecho ali, algum lenço, nem lava o lenço, se ganha algum objeto, aquele objeto é guardado a 7 chaves, é postado em redes sociais, é mostrado para amigos, é uma riqueza para aquela pessoa, riqueza absurda. Por quê? Porque a grandiosidade daquele que oferece aquele encontro mostra o tamanho da honra, da consideração. Não é assim? Então, quando a gente percebe a grandeza daquele que oferece a cerimônia para a gente entende. Uma cerimônia muito diferente do que é oferecido pela loucura. Só a presença dele já mostraria para nós o quanto nós somos honrados. Mas ele faz muito mais do que isso. Ele edificou toda uma casa para nos receber. Ele matou animais, ele mandou abater animais para preparar para nós refeição. Ele colocou iguarias em vinhos que já eram bons para agradar o nosso paladar. É isso que mostra os versículos 1 a 4 aqui. Ele já deu ordem às suas criadas para nos servir como convidados de honra, assim como servem a ele. É assim que nós somos recebidos. Essa é a grandeza da cerimônia. Observa, há muita beleza aqui, há muita consideração, há amor, compaixão nessa cerimônia. Nós vemos Deus criando diversos meios para nos pastorear, para nos conduzir ao seu aprisco, para mostrar que o aprisco dele é o local privilegiado daqueles que se achegam a ele.
É um local de proteção e cuidado. Veja que nós não somos desprezados aqui, nós não somos tratados como pequenos, porque nós somos pequenos, irmãos. Nós não somos tratados com o tamanho da perversidade do nosso coração. Não é levado em conta o nosso pecado. Os nossos pecados não são levados em conta. A nossa feiura não é exposta. Nós somos tratados como aqueles que já receberam a consumação, a glorificação. Como se beleza houvesse em nós, para aquele que é dono de toda beleza, toda santidade, toda grandeza. Não há nenhum traço da nossa vulnerabilidade exposta nessa cerimônia. Há só beleza, grandeza, honra, afeto, consideração, num relacionamento que Ele quer desenvolver conosco. Esse é o contexto aqui. Um tipo de relacionamento em desenvolvimento, onde estilos específicos de vida é forjado, e isso mostra toda a raridade daquilo que é oferecido para nós. Todavia, existe outro tipo de cerimônia que é preparado para nós também, todos os dias. A verdade é que nós não estamos guardados desse outro convite. Independente, na verdade, como a gente vai ver aqui, se você observar o versículo 16, versículo 15. É justamente pelo fato de nós aceitarmos o convite da sabedoria que nós somos alvos do convite da loucura. Né? Se você observar, quem ela quer atingir? Aqueles que seguem direito o seu caminho. Né? Ninguém desvia quem já está desviado. Né? Ninguém faz cair quem já está caído. Então existe um foco específico aqui naqueles que precisam ser derribados. A loucura prepara um convite para a gente. É um convite muito, muito vulgar. Aceitar esse convite mostra o tamanho do quanto nós nos consideramos pequenos. Veja que, observe o versículo 13 em diante, né? Daqui a pouco nós vamos ler esses versículos. Mas veja que essa cerimônia é realizada por uma mulher. Também existe uma liturgia aqui, uma liturgia de encantamento também. Ela realmente considera que nós alimentamos as vaidades da carne, porque aquilo que ela oferece para a gente só alimenta as vaidades da carne. Então, observa um insulto aqui. Existe um insulto sendo proferido. Sabe, quando nós observamos instrumentos de pecado muito explícito, a leitura que eu faço é essa, né? Seja vulgaridade de vestimentas, seja o barateamento ou a loucura dos entretenimentos. Quando nós observamos instrumentos assim muito explícitos de pecado, a forma como eu leio isso é que o mundo realmente acha que eu sou estúpido ao ponto de me deixar levar sem nenhum discernimento. É muita estupidez imputada a mim, observando justamente o fato de que nitidamente isso daí é um instrumento de queda, é um instrumento de maldade. Isso é nítido, isso é claro, mas nós somos tão insultados que isso é oferecido para nós sem nenhum pudor. Você é homem casado, sabe quando a mulher está dando em cima de você? Você, mulher, você sabe também. Olha o insulto com que isso é feito. O insulto. Então, é isso que a loucura faz. Ela nos insulta. Porque ela não esconde a sua finalidade. Ela não esconde os seus objetivos. Ela não esconde, ela expõe nitidamente uns instrumentos para conquistar o nosso coração e ela está nos insultando, mostrando que ela entende sim que embora você ande num caminho reto, você é movido por paixões carnais. Você é movido por paixões carnais. É isso que ela está dizendo. Não é que você é movido por paixões carnais, porque você segue o caminho direito, você combate as paixões carnais. Mas ela quer suscitar justamente isso, ela quer aflorar justamente isso. Existe aqui
A tentativa de nutrir justamente isso que a gente tem desnutrir constantemente, né? Isso não alimenta o pecado, não alimenta a carne, não alimenta a vaidade, cada vez mais enfraquecendo. Então existe a necessidade de nutrir a morte aqui, mascarando os prazeres e entretenimento. A sua finalidade é entorpecer, é embriagar, é seduzir, é desviar. Veja que ela também tenta conquistar o acesso ao nosso coração, assim como a sabedoria tenta. Você pode ser cúmplice dela ou não. Você pode defender os seus pecados, você pode defendê-la. Não foi isso que ele quis dizer. Sabe quando você tem amizades ruins e você quer defender as suas amizades ruins? Você percebe que existe um certo instrumento de desvio ali em sua vida, mas você não liga para isso, porque o ponto de contato foi estabelecido e você quer defender. E outros exemplos que eu já dei aqui, que eu não vou trazer à tona para não ficar monótono. Mas ela oferece iguarias na nossa carne, destinada a alimentar a carne somente. E não é de estranhar, irmãos, quando nós observamos a máxima de Provérbios, daquilo que nós devemos guardar. Provérbios 4, 23, que diz: sobretudo se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. A verdade é que nós nos esforçamos muito para nos comparar com pessoas que são muito más. Porque quando nós nos comparamos com pessoas que são muito más, nós sempre nos pareceremos melhores. Se nós comparamos a nossa família com famílias disfuncionais, a nossa sempre será a melhor. Quando nós comparamos os nossos filhos como filhos rebeldes, nós sempre nos parecemos melhores. E assim por diante. É na profissão, são nos estudos ou em qualquer realidade. Nós tentamos nos comparar com pessoas piores, realçando seus aspectos ruins para que nós nos pareçamos melhores e que aquilo que deveria ser exaltado naquela pessoa seja justamente corrompido, porque não são pessoas boas. Quando nós fazemos isso, nós falhamos em guardar o nosso coração, porque nós sempre identificamos defeitos nos outros. Observa no relacionamento que você tem com os seus irmãos em Cristo, aquelas pessoas com quem você mais se relaciona. Você exalta as suas virtudes com facilidade ou você expõe os seus erros com facilidade? Você expõe os seus defeitos com facilidade ou você exalta as virtudes dessas pessoas? E eu estou dizendo exaltar no seu coração, não é para ficar alimentando o ego de ninguém, não. Né? Que também pode ser muito negativo. O ponto é como você trata isso no seu coração. Por exemplo, você que cuida tanto da sua aparência, quando chega perto de você uma pessoa mais bonita do que você, o que é que você faz? Também, você viu a unha do dedinho? Caída. Né? A gente faz isso, não faz não? Faz, sim. A gente faz isso, sim. Quando alguém que é melhor academicamente do que você, melhor em sua profissão, estudos, naquilo que você faz, o que é que você faz? Você tenta encontrar algum defeito, alguma falha, você tenta automaticamente comparar, mas meu marido, mas minha esposa, mas meus filhos, mas minha família, numa tentativa de convencimento que você não é tão inferior assim, que você não está por baixo, que você não é tão mal. Quando a gente faz isso, a gente vacila completamente, porque nós tentamos identificar os defeitos nos outros quando deveríamos identificar nos nossos. Né? No final das contas, a verdade é que nós somos muito relutantes em considerar a profundidade da maldade do nosso coração. Nós deveríamos enxergar de fato com mais vigor, com mais realismo. Nosso coração não é bom não, irmãos. Nós somos muito habilidosos em esconder isso. E aquilo que mais escondemos é aquilo que tem mais poder sobre nosso coração. E nós sabemos que ele não é bom. Eclesiastes capítulo
9, versículo 3, o sábio diz: Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Neles, a cegueira, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Jeremias trouxe essa máxima quando ele disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Talvez, meus irmãos, nós deveríamos considerar sobriamente que na batalha da fé, nessa peregrinação cristã, é esperado de nós muito mais do que sentimentos, muito mais do que aparências. Nós precisamos realmente exibir evidências do nosso combate, da exposição das nossas fraquezas. Por exemplo, observe a angústia da súplica de Davi no Salmo 51. Depois de ter experimentado os intensos prazeres do pecado e sentiu profundo gozo nisso, esses intensos prazeres do pecado, eles foram seguidos pela profunda amargura em sua alma do arrependimento. Ele clama, no Salmo 51, no versículo 10, ele clama ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando nós percebemos a figura de Davi, todo o enredo da história de Davi, como ele foi usado como homem de Deus ali, como o primeiro rei segundo o coração de Deus, para destronar um rei segundo o coração dos homens. Um rei que Deus presenteou com tantas batalhas, com tantas posses, com tantos atributos de piedade, mesmo em meio a uma vida completamente conturbada. Quando ele se depara com a estrondosa desgraça da maldade do seu coração, é justamente isso que ele clama ao Senhor. E ao lermos isso, com muita facilidade, irmãos, nós consideramos que o pedido de Davi diz respeito a sentimentos. Senhor, me dá sentimentos completamente voltados para Ti. Senhor, preenche-me de emoções completamente inclinadas para Ti, afeições. Porque para a gente parece isso mesmo. Quando nós dizemos, cria em mim, ó Deus. Não é quando a gente canta, parece que é isso. Dá-me um coração igual ao Teu. Parece que a gente está falando simplesmente de emoções, de afeições. Parece que nós estamos buscando sentimentos em Deus. Mas essa nunca foi a mentalidade hebraica. Não é a mentalidade bíblica. Coração não diz respeito a sentimentos, de forma alguma. Envolve sentimentos, mas os sentimentos são reflexos, são os efeitos, são resultados de outra coisa. Davi não está suplicando meramente para que Deus mude os seus sentimentos. Senhor, eu desejo profundamente o pecado, me dá outro sentimento. Não está pedindo simplesmente que Deus mude os impulsos dele. Não é isso. É claro que envolve isso, mas Davi, ele precisa observar evidências, assim como ele acabou de observar as destrutivas evidências de um coração mau. Um coração que mata para ter os seus prazeres. É isso que Tiago diz no capítulo 4. Coração que mata. Fazemos guerra para ter o que desejamos. Matamos para ter o que desejamos. Às vezes matamos fisicamente, às vezes matamos reputações, matamos emocionalmente. Mas o ponto é justamente isso. Davi, ele demonstrou evidências do que é um coração que não é inclinado pelo Senhor. E agora ele precisa de evidências de um coração criado por Deus, provas, resultados, ao ponto de suplantar a maldade daquilo que ele cometeu. Ainda assim, Davi compreende que a grandeza do que ele está pedindo pode ser atribuído somente a Deus. O termo que Davi usa aqui para pedir para criar é o mesmo termo usado em Gênesis 1, que descreve a criação de todas as coisas por Deus. Olha a grandeza do que nós pedimos quando suplicamos por um coração que agrada a Deus. Nós não podemos criar esse coração.
Esse coração não é possível ser criado com matéria má, porque tudo que jaz nesse mundo é maldade, tudo. Não existe nada nesse mundo que não seja tocado pelo pecado, nada, nem o seu bebezinho lindo. Quem é que ensina o seu filho a mentir? Alguém ensinou o seu filho a mentir? Não. Ninguém ensinou o seu filho a mentir. Ninguém ensinou o seu filho a defender os erros que ele cometeu. Alguém ensinou a ele defender os erros que ele cometeu? Não. Não. É inato. É inato isso. Isso é intrínseco à natureza humana. Então Deus, ele precisa criar um coração com matéria-prima de outro mundo, de outro lugar, de outra realidade. Nós não somos capazes de fazer isso. Esse é o poder necessário para criar um coração que agrada a Deus. Na verdade, retomando a linguagem sapiencial, nós aprendemos de forma abundante que suspeitar de nós mesmos é uma das grandes evidências de sabedoria. Suspeitar constantemente de nós mesmos. Independente do quão culto nós somos, quão letrados nós somos, independente do nosso nível acadêmico, independente da nossa ascensão profissional, independente da nossa postura na sociedade, sabe? Pessoas muito refinadas na sociedade, independente da sua beleza, independente disso. Isso é muito diferente de baixa autoestima. É perceber que tudo que há de ruim pode ser tecido por suas mãos. Você simplesmente pode fazer isso. Simplesmente você pode fazer isso. Provérbios, capítulo 28, versículo 26, o sábio diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Fazendo uma ligação com aquilo que é esperado de nós, não é perfeição, mas sabedoria é esperado de nós. Talvez nós não entendemos muito o contraste entre as duas coisas. Porque sabedoria não é ser perfeito. Sabedoria é identificar o que é imperfeito, o que é mal, o que é errado e evitá-lo. Nós não conseguiremos fazer isso perfeitamente, por isso nós não somos perfeitos, mas nós identificamos. E quando caímos, nós também identificamos. Eu sei. Eu sei que eu errei. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu vacilei. Confiar em nós mesmos é como viver caminhando sobre um telhado de vidro, irmãos. Nós ficamos absurdamente admirados com a beleza daquele telhado, como ele é sutil, como ele é elegante. Nós nos encantamos com cada vez mais com nós mesmos, à medida que aquele telhado reflete dia após dia a nossa própria imagem, nos satisfazemos com o brilho da luz que o telhado reflete, mesmo sabendo que essa luz não é dele mesmo e nem de nós. Nós nos alegramos com a admiração recebida, com os aplausos dos outros. Nós ficamos exultantes por causa da coragem que é atribuída ao nosso coração, porque nós vivemos sobre algo tão frágil. Mas tudo isso simplesmente nos impede de enxergar o essencial. A qualquer instante, esse vidro pode simplesmente partir, sem aviso algum, e então nos lançar na ruína. Esses são aqueles que ouvem o convite da sabedoria, aceitam o convite da sabedoria, assentam-se à mesa do banquete da sabedoria. Eles experimentam todos os encantamentos desse convite. Mas a qualquer momento, ele pode acordar com os mortos. Jeremias 17, tentando sacudir a arrogância e a estutice daqueles que estão sendo levados para o cativeiro. Jeremias 17, 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração o Senhor.
Às vezes, quando nós lemos esse versículo, a gente pensa simplesmente em confiar no outro, né? Confiar no outro. Olha, eu fui confiar em você, me frustrei, me desapontei, agora estou aqui recebendo as consequências de confiar no outro homem. Não, né? É em você mesmo. Primeiramente, é em você mesmo. Porque você não busca o Senhor por causa de você. Você acha que para ser alimentado você precisa de um outro emprego. Você acha que para ter a estabilidade você precisa de estudar. Você precisa passar em grandes concursos. É você que acha isso. É você que julga isso. O homem aqui, primeiramente, é você. E, obviamente, depois vem o outro. Mas é você mesmo. Essa reflexão ela é muito destacada no Novo Testamento, não só pelo Senhor Jesus Cristo, mas por vários escritores. João capítulo 15, versículo 5, o Senhor diz assim, ó, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Paulo chama a nossa atenção para uma percepção. Abra aí 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Para uma percepção que deveria ser muito natural para as novas criaturas. Infelizmente não é tão natural quanto deveria ser. De que aqueles que foram removidos da velha vida e são transportados para uma nova vida em Cristo Jesus, deveria ter percepções muito claras trafegando. É por isso mesmo que Paulo fala a respeito da sabedoria do mundo, né? Observa, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, ele diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Está falando da salvação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ou seja, muitos sábios segundo o conceito desse mundo. Muitos bem-sucedidos segundo o conceito desse mundo, muitos belos segundo o conceito desse mundo, muitos apropriados segundo o entendimento desse mundo. É esse contraste que ele vai fazer, que é o mesmo contraste feito pela escolha do primeiro rei segundo a vontade de Deus. Deus vê o coração, nós vemos a aparência. Deus vê o coração. Vocês estão vendo a desgraça desse rei que vocês escolheram segundo os seus olhos, não os olhos de Deus. Então ele vai fazer justamente esse contraste, essa percepção. Então entenda, dar novos olhos para a gente, irmãos, não significa dizer que nós precisamos abraçar algum tipo de miopia espiritual, sabe? Porque parece que os nossos olhos são abertos, mas nós nutrimos algum nível de miopia espiritual, onde existem realidades que nós simplesmente não vemos, e nós só não vemos porque aquilo ali traz algum apetite para a nossa carne, nós gostamos. Então é uma escolha deliberada, não é ingenuidade, não é ignorância, mas é uma miopia forjada, nós não vemos porque nós realmente não queremos ver. Então, quando nós somos surpreendidos por aquilo, nós podemos simplesmente dizer, não sabia, não percebi, não entendi. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Somos nós, irmãos, loucos segundo esse mundo. E essa é uma das grandes evidências de que nós não pertencemos a esse mundo. A rejeição, o desprestígio, o insulto. Agora cá entre nós fazemos muitas coisas para ser aceitos por esse mundo, não fazemos não? Nós usamos as redes sociais como os ímpios usam. Nós queremos nos vestir como eles, ouvir a mesma música, ter os mesmos comportamentos, os mesmos hobbies. Eu sei que a gente faz isso. Eu só quero que você entenda o porquê você faz isso. Mas eu sei que nós fazemos. Eu vejo, nós fazemos. Eu também. É uma luta mesmo.
Porque não é fácil ser rejeitado e ter um círculo de relacionamento muito reduzido, muito pequeno. É difícil mesmo. É difícil. Todos querem ser queridos. Todos querem ser queridos. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, segundo o mundo. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, segundo o mundo. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Observa, ele está falando da gente aqui quando ele fala fraca aqui, certo? Humilde, ele está falando da gente. Crente, estou falando de gente crente. E as desprezadas. A gente. Desprezadas. E aqueles que não são o quê? Segundo os ditames do mundo. Aqueles que não são correspondentes às expectativas do mundo. Para reduzir a nada as que são. A fim de que, com o propósito de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você já fez essa reflexão? Já? Quantas vezes Deus agiu por teu intermédio? Sabe, se você nunca experimentou isso, você não tocou a eternidade de forma mais profunda e intensa. Você não fez isso. Mas você já sentiu, percebeu profundamente e naquele momento, naquele instante, você foi a mão de Deus na vida de alguém. Você foi a voz do Espírito Santo de Deus na vida de alguém. E não foi tacando profetada, não. Você já experimentou isso? Já? É exigido muito para isso. Muito para isso. Muita renúncia, muito desejo por Deus, muito esvaziamento de si mesmo, muita mortificação. Tem um preço ser despido desse mundo para ser um instrumento da eternidade. Mas se você já experimentou isso, você sabe o que eu estou falando. Você sabe. E quando isso acontece, você entende. Vale a pena. Vale a pena mesmo. É o que o Senhor fala aqui através de Paulo. É entender que Deus age por intermédio da gente. Como? Sabe, quando vocês servem aqui em cada área da igreja, quando vocês cuidam da zeladoria, quando vocês zelam pela noiva, quando em cada coisinha que vocês fazem, você percebe como Deus faz algo através de mim. É para ficar nítido que é Ele. Mas quando nós nos tornamos arrogantes por causa disso, nós corrompemos tudo. Nós estragamos. Porque o entendimento natural deveria ser como o Senhor age em mim, como eu sei quem eu sou, eu sei do meu coração ainda, eu sei. Mas como? Quando Deus lhe concede a graça de sua presença de forma especial, existem momentos com Deus que é diferente, não é? Existem momentos diferentes com Deus. Deus se condescendendo um pouco mais e dando da sua graça ali com você naquele momento. Deveria ser natural para a gente fazer esse discernimento aqui que Paulo está considerando. Entender as coisas que são expectativas desse mundo e as expectativas do mundo por vir. As apreciações desse mundo e as apreciações do mundo por vir. O ponto é que, quando não há compreensão, não há combate. Nós nos tornamos o quê? Vítimas. Não soldados, não combatentes. Vítimas. E é isso que a loucura fica olhando, ó.
Está lá sentada, botou uma cadeirinha, está sentada, ociosidade, negligência, passividade, sagacidade, é uma aproveitadora. Ela está numa casa que nem ela edificou. E ela fica olhando. Que dali é difícil. Que dali não dá para dar o bote, não. Eu acho que dali não. Vamos observar um mais lerdo. Um mais lerdo aqui. Olha! Vaidade, hein? Eu vejo vaidade em você. Vou lá. Eu vou lá. Entende? Entende isso? O fato é que nós somos indigestos para esse mundo e isso não deveria ser um problema para nós, ou seja, quando nosso coração está exaltando e ansiando por aquilo que esse mundo exalta e valoriza, deveria ser perceptível para nós que existe algo errado. Existe algo errado. Porque esse mundo valoriza. Então você já sabe disso. Você já entende isso. O apóstolo viveu isso intensamente. Abra aí em Gálatas. E Paulo ele mostra justamente isso. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz assim, porventura, o que ele fala? Ele mostra o seguinte, ele é profundamente convicto de que ele vive para Deus e não para homens. Seria muito mais fácil o caminho de Paulo se ele vivesse exaltando e se ele vivesse buscando a afeição dos outros apóstolos, para que os outros apóstolos falassem dele. Paulo também foi chamado pelo Senhor. Olha, ouve Paulo, hein? Ouve Paulo, porque aquele que nos perseguia agora é instrumento de Deus. Ouve Paulo. Paulo entendeu que ele não precisava disso, porque foi Deus que o levantou. E o maior testemunho que Paulo dá é justamente esse. Eu não busquei conchavo com os outros apóstolos, não. Eu não busquei, não. Na verdade, eu repreendi Pedro, o líder dos apóstolos lá. Paulo tinha plena convicção de que ele não tinha temor a homens. O desejo de servir ao Senhor era forjado pelo próprio Senhor. E isso não o tornava vulnerável ao mundo e os apetites da carne. Capítulo 1, versículo 10. Ali. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? É interessante porque, implicitamente aqui, as igrejas da Galácia que receberam a instrumentalidade de Paulo, ele conseguia responder isso. Porque senão não fazia sentido a pergunta de Paulo, né? É claro que procura, Paulo. É claro que procura. Ou procuro agradar homens. Eu tentei fazer isso com vocês. Eu aliviei a pregação do evangelho, eu diminuí as exortações, eu não expus a cruz para vocês, eu não disse que vocês tinham que morrer. E é interessante porque Paulo ele mostra que ele pregou ali com tanto vigor que é como se ele imprimisse na frente de cada um a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Tanto poder do Espírito agido na pregação de Paulo. Só que os irmãos da Galácia foram envaidecidos justamente pelo convite da loucura que foi levado pelos judaizantes, né? Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É isso, irmãos. É isso. Porque nós tentamos agradar aquele que tem aposto no nosso coração. Então, toda essa reflexão aqui, irmãos, é muito importante porque o que vai determinar qual convite nós aceitaremos são justamente as apreciações do nosso coração. As suas ambições, os seus temores, os seus desejos, as suas ansiedades, os seus apetites. Então, o que você tem feito para combater isso? Que eu sei que tem, eu sei. Entenda, por favor, ninguém busca perfeição de você. Sabedoria, não perfeição. Mas o que você tem feito para mortificar isso? Se não agradasse o seu coração, não precisaria de mortificação. Se não trouxesse prazer a você, não precisaria de mortificação. Então, o que você tem feito para aplacar, para mortificar os apetites do seu coração, segundo a carne? Thomas Watson ele disse assim, aprenda a negar a si mesmo. Examine as suas afeições, domine-as
crucifique os seus desejos. Seja como um homem morto, pois um morto não tem desejos. O puritano John Owen escreveu um tratado sobre sobre mortificação do pecado, observando o fato de que crentes, ele trouxe justamente uma resposta dessa. Por que crentes, mesmo justificados, ainda são pecadores? Por que crentes, mesmo recebendo a ação justificadora e transformadora do Espírito Santo de Deus, que é o agente da mortificação, por que eles ainda vão lutar pela santificação pessoal? E ele escreveu um tratado baseado em Romanos capítulo 8, versículo 13, que diz assim: porque se viverdes segundo a carne, lembra lá de Paulo, capítulo 1, versículo 26, as expectativas desse mundo que é segundo a carne, e o que Deus escolheu, as expectativas de Deus, usando uma linguagem muito pobre aqui para falar de Deus. E aí ele está trazendo justamente essa realidade. Porque se viverdes segundo a carne, segundo as expectativas, apreciações e anseios da carne, caminhais para a morte. Então você caminha para a morte lindo, linda, cheio de amigos, com muitos bens, desprezando a eternidade, feliz, com pompa, entretenimento, tudo. Para a morte. Caminhais para a morte, porque anda segundo o que apodrece, a carne. Mas, se viverdes, é pressuposto aqui, né? Segundo o Espírito, mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então, o que ele está dizendo aqui? Existe um tipo de morte que dá vida. É a mortificação do pecado. É a morte que dá vida, não é? Vamos ver se a gente refletiu sobre isso? O cristianismo é o único exército que, para ser alistado, precisa morrer. Nós morremos uma vez? Não. Nós morremos e continuamos morrendo todos os dias. Até termos vida completa nele. E ele comenta, comentando esse versículo, ele diz o seguinte, ele diz que esse versículo ele contém um dever, uma pessoa, uma promessa, uma causa e uma convicção. O dever, mortificardes, a pessoa obrigada a cumpri-lo, vivendo pelo Espírito, uma promessa, vivereis, uma causa, santificação e uma condição, dependência do Espírito. Ele diz assim, o vigor, John Owen falando, o vigor, poder e conforto de nossa vida espiritual dependem da mortificação das obras da carne. Tem um versículo, uma passagem, tem um capítulo dentro do Evangelho, Mateus, pronto. Senão tem muitos capítulos, né? Mas Mateus capítulo 10 sempre me impactou. Sempre. Mateus capítulo 10 sempre foi muito impactante para mim. O Senhor escolheu os 12 discípulos ali. Abre esse texto aí. O Senhor escolheu os discípulos e ele está dizendo o quê? Olha, para que vocês não se frustrem, eu vou descrever o que é esperar de vocês. É o plano estratégico. Eu falo o plano estratégico ali, eu vou dizer, pronto. Eu vou dizer o que é esperar de vocês, tá bom? Para vocês não se frustrarem. Porque pode ser que o pai de vocês não entenda. Pode ser que os filhos de vocês não entendam. É isso que ele diz no capítulo. Pode ser que as mães de vocês não entendam. Pode ser que aqueles com que vocês se relacionam persigam vocês. Então, eu já vou dizer aqui tudo que vai ser esperado de vocês para que vai haver tristeza, vai haver choro, vai haver dor, mas não haverá frustração. Então, entenda o que é requerido. E não haverá surpresa, porque quando vocês se depararem com isso, não vão ficar... Tá difícil. Eu não aguento mais, é difícil para mim. É muita rejeição. É muita dor. Mateus capítulo 10, versículo 34, diz assim. Observe como a gente despreza, irmãos. Isso aqui, ó, o Senhor não está contando uma fábula, não, irmãos. Isso aqui, nós deveríamos colar versículos como esse em vários locais na nossa casa, sabe? No nosso dia a dia.
Porque, sei lá, quando eu for afrontado por alguém do trabalho, sem eu ter feito algo mal, eu leio o versículo. Se eu tiver um embate com os meus parentes que não são crentes, eu leio o versículo. É isso. É isso mesmo. Porque vocês já perceberam que quando a gente há algum desentendimento, algum confronto com o ímpio, a gente quer se defender? Não adianta não. Não adianta. Ele é ímpio, ele está condicionado a fazer isso. Condicionado. Ele vai fazer isso. Ele não vai entender o seu raciocínio, não vai entender os seus pressupostos. Ele simplesmente não vai. Ele está condicionado a isso. Então não adianta não. Uma vez eu vi o pastor Joel Bick, que tem uma pregação que eu escutei 382 vezes. Fala sobre como lidar com as críticas. São duas. Como lidar com as críticas e o orgulho. Da Conferência Fiel, tá lá. Se vocês procurarem lá e tiverem sorte, vocês acham. Como lidar com as críticas. O Joel Bick disse que estava pastoreando a igreja quase 1.000 pessoas, se eu não me engano. Não é 1.000 pessoas, não. A igreja dele é bem menor do que isso. Eu não me lembro, mas é uma igreja muito grande. E aí existe uma pessoa que... Ele sabia que ele fazia muitas coisas erradas. Pastor Joel Bick. Ele sabia que algumas pessoas que criticavam ele, criticavam com fundamento. Ele tinha certeza disso. Mas existia uma pessoa que levantava críticas muito maldosas contra ele. Muito maldosas. Sem fundamento algum. E isso estava atormentando o seu coração. Aí você vê como é que Deus faz. Né? Se não fosse Joel Bick, o pessoal ia dizer que ele era pentecostal. Aí ele foi jantar. Aí jantou lá com a esposa dele. Aí abriu aqueles biscoitinhos da sorte, né? Os biscoitinhos, né? Que tem uma frasezinha dentro. E ele não sabia o que fazer. O que é que eu vou fazer, né? Qual é a ação que eu tento fazer? Aí quando ele abriu o biscoitinho, tinha assim, ó. Não tente se explicar. Os seus amigos não precisam e os seus inimigos não vão acreditar. Deu um glória ali, será que ele deu um glória? Rapaz, quando eu estava ouvindo, glória! Olha aí, é isso. Os ímpios são condicionados a fazer você sair do Espírito. É isso. Você pode fazer 1.500 coisas certas, mas isso só vai aflorar neles o desejo para ver o erro. Pronto, tá aí. Falei que errava. Não é assim, irmãos? É desse jeito. Enviados de Satanás, desgraçados. Não penseis que vim trazer a espada. Não vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. 10:34. Mas espada. Pois vim, olha o que ele veio fazer, irmão. Jesus está falando aqui. Causar divisão. Cuidado com o ímpeto por aceitação. As redes sociais nos enganam. As redes sociais nos enganam. Porque nas redes sociais nós buscamos o quê? Aceitação. É só isso. Aceitação por meio da exposição do ego. Não penseis que vim trazer paz à terra, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Não existe nenhum relacionamento mais íntimo aqui do que essa realidade, né? O matrimônio ele gera esse relacionamento familiar. Seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, o que é tomar a sua cruz, irmãos? É morrer, certo? E vem após mim não é digno de mim. Aí ele vai fechar. Isso, ó. Quem acha a sua vida, o que é que ele quer dizer? Quem acha a sua vida sem mim. É isso que ele quer dizer. Quem acha a sua vida sem mim, perdê-la. Quem, todavia, perde a sua vida achando em mim, por minha causa achará. Essa é a interpretação do versículo. Agora, por que a gente se estendeu até aqui? Eu prometo que eu vou ser breve aqui para a gente concluir. Mas por que nós nos estendemos tanto nessa reflexão até chegar
a cerimônia de fato no versículo 14 e versículo 15? Porque diante de todo esse contexto que eu dei para vocês, dessa forma, considerando tudo que envolve o convite dessa mulher desviada, ignorante, louca, nós receberemos o convite da sabedoria como de fato, da loucura como de fato é, um insulto. O convite da loucura é um insulto. Ela está nos insultando. Olha, eu tenho vaidades e eu luto contra as vaidades. Mas entenda, eu luto contra as vaidades. Essa deveria ser a nossa resposta. Eu tenho apetites da carne ainda, porque ela não está completamente glorificada. Mas eu luto contra esses apetites. Então será recebido para nós como um insulto, como ele realmente é. Observe aqui a cerimônia preparada para a gente, versículo 14 e versículo 15. Ó. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira, para dizer aos que passam e segue direito o seu caminho. No próximo sermão a gente vai ver especificamente sobre o convite, né? Mas agora só a cerimônia. Entenda aqui, ó, olha o que isso descreve dessa mulher. Ela é ociosa, ela é irresponsável, ela é fofoqueira, ela é arrogante, ela se considera superior aos demais, ela é oportunista, astuta, sagaz, maliciosa. Ela é libertina, ela é desordeira e ela é destruidora. A sabedoria é apresentada de forma muito diferente do que essa mulher louca aqui. Por isso nós observamos o contraste. Diferentemente da sabedoria, essa mulher louca, ela não é descrita como alguém que edifica. Ela é alguém que se apossa de algo que não edificou para destruir aqueles que andam direito pelo caminho. Algo foi edificado no coração daqueles. Ela é apresentada como habitando numa casa que ela mesma não edificou. É interessante quando a gente percebe esse contraste, porque o sábio faz esse contraste. Ele edificou a casa. E quando a loucura é apresentada, ela é apresentada como aquela que habita em algo que ela não edificou. Versículo 1, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Versículo 14, assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira. Então, diferentemente da sabedoria, ela também é apresentada como, a loucura é apresentada como uma aproveitadora ociosa. Então, essas características destacam o quão insultante é a abordagem da loucura aqui. Não há qualquer tentativa de mascaramento, de fingimento do que ela usa para nos atrair. O grande problema é que quando nós estamos comprometidos com os apetites caídos no nosso coração, nós não vemos. Passa desapercebido, a gente não percebe por causa do comprometimento. Então, o compromisso que eu tenho com quem eu tenho determinará por quem eu lutarei, o que eu combaterei, a intensidade desse combate. E veja aqui que existe e esse ponto é interessante, irmãos, porque existe uma seletividade aqui. E isso é mais interessante ainda, porque eu já trouxe à tona para vocês, ela busca atingir quem? Aqueles que andam direito pelo caminho, né? Aqueles que andam direito pelo caminho, irmãos, é esperado que eles vejam isso. Porque está falando dos crentes aqui. Aqueles que já foram em alguma medida discipulados pela sabedoria. Aqueles que já se assentaram no banquete da sabedoria. Então é esperado que esses que andam direito pelo caminho, andam num caminho reto, é esperado que eles façam o quê? Que eles discernam. É esperado, é o mínimo que é esperado deles. Que eles discernam, para quê? Para dizer, versículo 15, aos que passam e seguem direito o seu caminho. Ela observa, o que é que ela faz, irmãos? Ela observa intencionalmente os que passam por ela. Ela é capaz de identificar aqueles que vivem de forma correta. Isso é interessante, porque ela sabe o que é correto. Sabe? Ela é capaz de identificar aqueles que vivem corretamente, diferentemente dela, ou seja, o padrão de vida deles expõe ela mesma. Então, apenas aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, um caminho reto, são alvos dela. Olha como ela é insultante, destruidora. Veja que aqueles que já vivem como ela vive, não são abordados por ela. Porque eles já vivem dessa forma. Eles já estão na perdição, no mar da desgraça.
não fazem contraste com ela. Porque, assim como ela, não há comprometimento. Então, a sua finalidade, portanto, é seduzir, encantar, desviar. E quando eles estiverem perdidos e desorientados, ela simplesmente os abandona. Causa desgraça e os abandona. O fato é que, embora seja ignorante sobre as coisas de Deus, sobre a santa lei de Deus, ela realmente sabe o que é a natureza caída deseja. Isso ela sabe. E é justamente isso que ela oferece como instrumento, como trunfo. Ela sabe que essas coisas têm algum ponto de contato conosco. Ela sabe. Ela sabe disso. E é isso que ela oferece. Sabe a figura de um dependente químico que luta para ficar limpo, luta para ficar limpo. E aí os programas de ajuda dizem que ele tem que contar um dia de cada vez. Só por hoje estou limpo. Estou limpo há 3 dias, estou limpo há 2 anos, 3 meses, 2 dias e 2 horas. É assim que eles descrevem. É assim que eles dizem. Está limpo há quanto tempo? 5 anos, 10 meses. É assim que eles descrevem. Mas só por hoje. No final eles dizem, só por hoje. As maiores tentações para essas pessoas são justamente evitar pessoas, lugares e maus hábitos. Porque elas sabem, esse é o primeiro passo. Reconhecer a sua impotência. Elas sabem disso. Reconhecer a sua impotência. Saber que eu não posso com a minha adicção. É essa a linguagem. Saber que eu não posso com a minha adicção. Saber que eu sou vulnerável a pessoas que vivem dessa forma. Saber que eu sou vulnerável a lugares que transmitem essa atmosfera. Saber que eu sou vulnerável a pessoas, lugares e maus hábitos. E a hábitos que traz à tona isso. Eu não posso. Mas aí, de repente, se ela evita as pessoas, os lugares e maus hábitos, e é surpreendida por aquela dose que ela tanto fugiu, diante dela, ao alcance da sua mão, sem ninguém para constrangê-la, sem ninguém para envergonhá-la, ela precisa simplesmente aproveitar e viver a vida daqui. Vai ser uma tentação. A loucura sabe disso. Ela olha a sua vida, a loucura, né? Ela fica sentada olhando a sua vida. Então ela sabe em que área você é vulnerável. Filhos, ela vê como vocês tratam os pais. Ela vê como vocês querem liberdade, autonomia. Ela vê. Ela vê como vocês se acham sábios. Ela vê. Mulheres, jovens, ela vê o quanto vocês são vaidosos. E ela sabe o quanto pode abrir o seu coração com um elogio. Ela sabe. Meninos, elas sabem das suas paixões carnais e pornográficas. Ela sabe. Sabe sim. Ela sabe dos seus olhares para mulheres que vocês não deveriam olhar, homens. Elas sabem do desejo de grandeza, de dinheiro, de ascensão profissional e acadêmica. Ela está lá sentada só olhando, apenas observando. Pais, ela sabe das expectativas e sonhos mundanos e materiais que vocês têm para com seus filhos. Vai aparecer bolsa aí, hein? Vai aparecer intercâmbio aí. Vai aparecer uma oportunidade de ter aquilo. Ela sabe de tudo isso. Você acha que ela vai oferecer o quê? O que você acha que ela vai oferecer para você? Você já exibiu para ela como abrir a porta do seu coração. Ela vai usar essa chave. Cada uma realidade que eu falei aqui são chaves para abrir os compartimentos de cada salinha de controle lá. Ela vai usar isso. E nós exibimos isso no nosso dia a dia. Ela sabe, ela usa justamente isso. Talvez, irmãos, talvez nós deveríamos pensar mais sobre mortificação, sabe? Porque nós não conseguiremos
ser privados desses desejos aqui. Nós não conseguiremos. Isso é fato. Esses desejos, numa intensidade maior ou menor, sempre estará no nosso coração. Sempre estarão. Sempre, sempre. Sempre. Nós queríamos mesmo, agora, por exemplo, tocando os céus, nesse instante que nós estamos cultuando o Senhor, com a presença de Deus, com a agir do Espírito Santo de Deus, nós queríamos realmente. Mas basta nós sentarmos no ambiente que nós deveríamos fugir. Mas basta nós termos os hábitos que nós não teríamos que fugir. Nós desejaremos um pouco mais aquele pecado, um pouco mais aquela iguaria oferecida pela loucura. Nós sabemos disso. Talvez nós deveríamos pensar mais sobre mortificação, sabe? Considerar mais sobre isso. O quanto nós mortificamos a nós mesmos. Qual foi a última vez que você fez o jejum? Qual foi? Qual foi a última vez que você massacrou a sua carne como ilustração viva de açoite do seu espírito? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você marcou um encontro especial com Deus e ficou ali com Ele, lendo a Bíblia, orando, cantando louvores para Ele? Qual foi? Nós precisamos fazer isso, irmãos. Caso contrário, nós não venceremos. Nós não venceremos. O quanto nós estamos ou não comprometidos com a mortificação desses desejos. Como nós temos recebido esse convite da loucura. Entenda, é muito prazeroso mesmo, eu sei disso. Ninguém está louco aqui dizer que a nossa carne não sentirá prazer. Mas como nós temos recebido ele? Quando nós suspeitamos de nós mesmos, para nós concluirmos, nós não menosprezamos as realidades desses desejos perigosos. Nós não menosprezamos. Nós olhamos para ele. Nós choramos diante de Deus, nós dizemos, Senhor, eu os tenho, Deus. Todos eles eu os tenho. Tão difícil para mim, mas eu sei que Ele está aí, Deus. Nós somos realistas, irmãos, nós não nos enganamos quanto a isso. Caso contrário, nós sabotaríamos a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. O reino de Deus não avançaria por nosso intermédio. Ele avançará, não tenha dúvida disso. Mas não será por nosso intermédio. Não será. Porque quando nós temos a nós mesmos em alta conta, nós subestimamos todos e tudo ao nosso redor. Nós sempre nos julgamos superiores, melhores. Nós nos colocamos como intocáveis, o ápice dos perigos, acima de todos os perigos. Foi assim que aconteceu com Sansão, o juiz. Ele viu a sua força, menosprezou os inimigos. Ele viu a sua força, o agir especial de Deus nele, menosprezou as tentações, menosprezou as armadilhas. O que aconteceu? A loucura estava sentada, observando a vulnerabilidade. Qual foi o nome da vulnerabilidade que a loucura enviou para ele? Dalila. Não foi o nome dela? Dalila. Deus enviou essa mulher a ele. E aquele que se julgava superior aos demais, que menosprezou o perigo, que menosprezou os inimigos, ele então foi encantado e caiu. E o versículo 18 descreve o Sansão mortos. Juízes 16, versículo 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o. E é interessante que, lendo esse relato, talvez um dia eu pregue sobre isso, quando eu estava fazendo um curso, um dos meus professores trouxe à tona uma narrativa tão fabulosa assim, de enxergar esse enredo, que eu fiquei encantado, eu fiz várias anotações, talvez um dia eu
Ou escreva alguma coisa para compartilhar com vocês, ou pregue sobre isso. Mas quando a gente lê, é impossível não perceber o quanto Sansão foi estúpido, não é não? Não é não? Esse rapaz, não tá vendo que a Dalila tá querendo te pegar, cara? É muita estupidez e é proposital isso mesmo. Porque o pecado nos faz burros, estúpidos, tolos. A arrogância, o orgulho nos faz tolos, estúpidos. Porque nós lemos aquilo ali, nós vemos. Por que ela quer saber tanto que tira a tua força, Sansão? Será que tu não percebe não que está sendo enredado, cara? Só que ele foi tão encantado, tão seduzido. O coração dele estava nas mãos dela completamente. É a vítima que defende o abusador. É a vítima que defende o sequestrador. Os príncipes dos filisteus dizem, persuade-o! E vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força. Será que Sansão ficou com vaidade não aqui? Hein? Mulher, perguntando da minha grande força. Sou forte. Uau! Hein? Vaidade. Declara-me, peço-te, que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. E ela repete, até conseguir. Ela foi intencional, não foi? Ela foi constante. Ela perseverou, não foi? E ele caiu. Sansão tomou aquela mulher como o grande amor da sua vida. Lembra que ele brigou com os pais para tê-la? O grande amor da sua vida. Sua evidência de sorte grande. A fonte de saciedade. A sua felicidade. Não serei feliz sem ela. Mas ela sempre foi um instrumento miserável de destruição e morte. Ele apenas não via. E a forma como o narrador coloca para a gente a clareza da desgraça traz justamente à tona isso. Sempre estava lá a morte e a destruição. Ele simplesmente estava embriagado de si mesmo. E ele não viu, não foi capaz de enxergar. Agora, é impossível não dizer que Sansão estava convicto de que encontraria felicidade nela. Agora, existem muitas convicções que não são pautadas na verdade, irmãos. Convicção não é o mesmo que verdade. Nós podemos estar convictamente errados. Convictamente. Provérbios capítulo 14, para finalizar, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Vamos orar. Nosso Senhor, nós somos capazes de cometer todos os erros que foram descritos aqui. Todos. Talvez se o Senhor se agradar de expor o nosso passado para nós mesmos, o Senhor mesmo vai trazer à nossa mente alguns dos erros que nós já cometemos. Esses que foram descritos aqui. Alguns vacilos, estavam tão nítidos ali, Deus, estava tão na cara. Nós fomos avisados, mas nós simplesmente os cometemos. Isso só mostra o quanto nós precisamos do Senhor, Deus. Só o Senhor é capaz de fazer as aplicações tão penetrantes quanto possíveis de tudo que foi falado aqui. É só o Senhor que é capaz de agir, é só o Senhor que é capaz de abrir mente, de mudar corações. É só o Senhor, Deus. Nós sabemos que somos apenas instrumentos. Só isso, nada mais. Nada mais, Deus. A eficácia da aplicação da Tua palavra, da Tua verdade, do agir do Teu Espírito pertence ao Senhor somente. Não permita, Deus, por favor, que nós
sejamos presas fáceis para essa loucura, Deus, para as concupiscências, para a vaidade da vida. Nós lutemos, ó Deus, nós cairemos algumas vezes, isso é fato, nós seremos derribados algumas vezes. Mas que isso não nos marque, ó Deus, que a nossa vida seja marcada por sabedoria e luta, mortificação e piedade, Deus. Por favor, meu Pai, o que rogamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.